buscar registrar aqui, senhor presidente, dois fatos. O primeiro é que, há um ano atrás, no dia 6 de outubro de 2016, foi sancionada a Lei 13.344, de 16, que trata da prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e estabelece medidas de atenção às vítimas. Este novo marco legal foi resultado de projeto de lei do Senado, o PLS 479/2012, que ratificou acordo internacional e teve origem nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investigou o tráfico nacional e internacional de pessoas. Fui uma das relatoras dessa CPI, e que foi presidida pela senadora Vanessa Graziotin à época. O texto da nova lei ampliou a tipificação do crime de tráfico de pessoas, sujeito a penas de 4 a 8 anos de prisão, além da aplicação de multas. A lei acrescenta um artigo ao Código Penal para prever novas modalidades ao tráfico de pessoas, além da exploração sexual de mulheres e crianças, até então consignada no Código, mas também a exploração para o trabalho análogo à escravidão, à servidão, à remoção de órgãos e tecidos e à adoção ilegal. Dá mais poderes para as polícias e o Ministério Público requisitarem informações de vítimas ou suspeitos a órgãos do poder público ou de empresas privadas. Cria uma política integral de proteção à vítima, brasileira ou estrangeira, com assistência jurídica, social, de trabalho, emprego e de saúde. Permite a concessão de visto de permanência à vítima estrangeira no território nacional, com possibilidade de extensão à família. E cria o Banco de Dados Nacional, com procedimento de coleta unificados, permitindo, portanto, ao Estado, ao governo, um controle maior dessa questão. Também permite a alienação antecipada de bens do investigado ou acusado. A lei, portanto, senhor presidente, foi um avanço importante na legislação brasileira, promoveu um avanço importante, e sua aprovação e sua respectiva transformação em norma jurídica representou a adaptação da lei brasileira ao protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à proteção, à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, protocolo de Palermo, do qual o Brasil é signatário. Nessa CPI, eu e a senadora Vanessa fomos convidadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e tivemos naquele país, justamente analisando as políticas de combate ao tráfico de pessoas naquele território. Apesar do avanço da lei, os números do tráfico humano são assustadores e contraditórios, principalmente devido à subnotificação. Em 488 casos de tráfico humano com finalidade de exploração sexual, registrado pelo serviço Ligue 180, entre 2014 e 2016, 317 vítimas eram mulheres. Já entre as 257 denúncias de trabalho escravo, 123 casos envolveram mulheres. Crianças e adolescentes também são vítimas potenciais e somaram 216 traficados entre 0 a 17 anos, de um total de 413 denúncias. É claro que, em todo o mundo, a cada 3 vítimas de tráfico humano, uma é criança, e 70% dos casos envolvem mulheres e meninas. Estimativas globais apontam cerca de 21 milhões de vítimas do tráfico humano. Só a ONU avalia que são mais de 2 milhões de vítimas por ano. A entidade alerta que a globalização, com seu fluxo intensificado de pessoas, capital e informação, cria riscos e abre espaços para o crime organizado transnacional. Em seminário realizado no mês de setembro, no Rio de Janeiro, representante da ONU alertou que períodos de crise econômica com desemprego e corte nos gastos públicos aumentam o risco de tráfico de pessoas. Por quê, senhores
e senhoras senadores? Porque o tráfico de pessoas geralmente ocorre das regiões mais vulneráveis, mais pobres, nas populações mais vulneráveis, como as mulheres e as crianças, e população LGBT, para as populações, para as regiões mais ricas. Por isso, os Estados Unidos têm uma grande experiência no combate ao tráfico de pessoas, por ser um dos países, digamos assim, roteiro, destino final do tráfico. Já o Nordeste brasileiro e o Norte brasileiro exportam pessoas para o Sul e Sudeste do Brasil com vista à realização do tráfico de pessoas. No caso de meninas e mulheres e LGBT, com a intenção de exploração sexual. E no caso de homens jovens, para o trabalho escravo e para a servidão. Portanto, esta a legislação que nós aprovamos aqui no Senado Federal cumpriu uma importante missão de adequar a legislação brasileira àquelas que têm igual sentido a nível internacional, com o destaque para os acordos firmados internacionais do Brasil, firmados com a ONU. Vou passar depois essas referências ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, que nos assiste, o senador Collor de Mello. E, por fim, senhor presidente, quero registrar e agradecer a presença na Bahia, na última quinta-feira, da senadora Fátima Bezerra, que, integrando comigo a Comissão de Desenvolvimento Regional, nós levamos à nossa cidade do Salvador o debate com participação de uma dezena de entidades e mais de centena de representantes de municípios e educadores para debaterem a necessidade de continuidade do Fundeb como instrumento fundamental de universalização do ensino básico no Brasil, da educação básica, e também como elemento de combate às desigualdades regionais, porque o Fundeb viabilizou a municipalização da educação básica no Brasil. Essa é uma discussão que nós estamos tratando, vamos a Natal, vamos a Minas, vamos a outras capitais brasileiras, já que a discussão sobre o financiamento da educação no Brasil, seja a educação básica, seja o ensino superior, passou a ser uma questão que integra a agenda de primeira ordem do povo brasileiro. Muito obrigada, senadora Lídice. Senador Paim, um minutinho, apenas para parabenizar, senadora Lídice, a Vossa Excelência e a todos e todas que fazem o seu mandato, porque foi um evento muito importante, muito especial, pela representatividade e pela qualidade que ele expressou. Como disse Vossa Excelência, lá nós tínhamos a presença de diversas entidades representativas dos professores, dos profissionais de educação, dos estudantes, dos gestores, da sociedade civil em geral, portanto, expressando o quanto é importante, necessário e fundamental a gente levar esse debate do Fundeb para todo o país, que é o que nós estamos fazendo. Vamos para Minas, vamos percorrer todas as regiões brasileiras, os chamados seminários regionais, terminando exatamente lá em Natal, no Rio Grande do Norte, porque a proposta de emenda à Constituição de Vossa Excelência, da qual eu tenho a honra de ser a relatora, ela é fundamental, ela é decisiva para o presente e o futuro da educação básica no nosso país, porque Vossa Excelência, em boa hora, está propondo não apenas tornar o Fundeb uma política permanente, Vossa Excelência está propondo não apenas prorrogar o Fundeb, mas Vossa Excelência está propondo algo que é fundamental, que é financiamento, na medida em que propõe ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios para fazer frente, inclusive, aos desafios do Plano Nacional de Educação. Muito obrigada.